Show, obrigado, Carly. É um prazer estar aqui. Boa noite, pessoal. Iniciando, né, esse último dia de Startup On Sul, foi uma maratona bem legal aí de a gente poder organizar e trabalhar na organização desse evento. É um trabalho que foi feito em muitas mãos e está sendo bem recompensador poder entregar esse evento aqui para todo o sul do país. E eu represento aqui, né, dentro do time de organização, um squad aqui que trabalhou para a gente justamente fazer os painéis que vão acontecer hoje à noite, que são os painéis de D2C e de futuro do varejo, né? Então, eu quero agradecer, né, todo o pessoal que me ajudou na organização desse painel, que é o Alex, a Jéssica, o Kleber e o Yuri, além da Isa e da Carly, né, que estavam dando todo o apoio aí para a gente conseguir trabalhar e desenvolver esse painel. Além disso, né, a escolha dos temas, né, dos 3 temas dos 3 dias, foram organizadas e realizadas pela própria equipe organizadora, então a gente escolheu esses temas, a gente acha relevante esses temas aqui para o sul do país, para a gente discutir e trabalhar isso aqui. E quando a gente for falar, né, sobre a indústria e a relação com o varejo, já veio direto a visão do D2C, né, do Direct to Consumer, por uma relação e por uma questão que isso está sendo bem discutido, né, e trazido à tona agora, principalmente nesse momento em que a gente está passando. Muita coisa está precisando ser reinventada, e a indústria também precisa se reinventar, e a gente acabou trazendo essa temática, e trazendo de diferentes aspectos, buscando os diferentes aspectos dentro dessa relação, né, da indústria com o consumidor final, tentando trazer case, tentando trazer ferramentas, tentando trazer o que pode ser de mais complexo, né, nessa relação, juntamente com esses painelistas fantásticos que a gente conseguiu trazer aqui para abrilhantar a nossa noite e justamente falar sobre essa temática tão relevante. Então, eu quero apresentar aqui para vocês, né, os painelistas. Eles vão fazer daqui a pouco uma breve introdução deles, mas eu quero apresentar e agradecer, primeiramente, né, por terem aceito o convite, de estarem aqui disponibilizando seu tempo e o conhecimento de vocês para todo mundo que está nos assistindo. Então, eu quero agradecer, e Camané, que eu descobri, né, que o nome que a gente procura, eu procurei ele no LinkedIn por Carlos Basílio e não achei. Eu, Carly, onde é que está esse cara que não está no LinkedIn? Aí, agora que antes do evento, a gente acabou descobrindo que ele é mais comumente chamado de Camané, até ele usa esse nome no LinkedIn. Então, Camané, muito obrigado. O Camané trabalha, né, na Dell Technologies, né, trabalha com a parte de vendas. Daqui a pouco ele vai se apresentar para vocês. Quero apresentar e também agradecer, né, o CEO da Principessa, né, o Giovanni, por estar aqui conosco e por compartilhar também o conhecimento. O Giovanni vai trazer aí a experiência, né, de quem passou, né, da indústria tradicional para implementar o D2C, então ele vai trazer todo esse conhecimento para a gente. Quero agradecer ao co-founder e CEO e CMO, né, da SweetShare, o Marcelo Wagner, que está lá do Rio Grande, né, para conversar com a gente de como que a indústria vai se comunicar, né, com esse consumidor final e trazer um pouco das ferramentas e das experiências que eles estão tendo agora, principalmente, e com o crescimento absurdo que eles tiveram agora na pandemia, né, e relatar e trazer um pouco disso. E para falar, né, de toda a relação complexa e também da questão da saúde e de como que a gente, nós, né, pessoas, vamos lidar com tecnologias complexas e como isso vai estar no nosso dia a dia daqui para frente, a gente trouxe a CEO e fundadora, né, da Cicor Cibernética, a Michele de Souza. Então, quero agradecer muito a presença de todos vocês. Michele, por favor, se apresente. Michele, seu microfone está mutado.
Foi erro técnico. Nem era para estar mutado o microfone, mas enfim. Então, eu sou Michele, sou CEO da Cycor Cibernética. Comecei o desenvolvimento de tecnologias por conta própria no final de 2008. Me engajei mais nisso em 2010 e a Cycor tomou mais forma em 2013. Hoje a Cycor é o desenvolvedor mais potente da América Latina na área de integração entre seres vivos e máquinas e é o desenvolvedor de medicamentos digitais. Então a Cycor vem já mostrando um histórico bem bacana de desenvolvimento e já está colocando produtos no mercado, como exoesqueleto, prótese de mão, placa eletrônica que conecta qualquer ser vivo a qualquer máquina. Estamos com alguns desenvolvimentos bastante disruptivos na área da medicina eletrônica. E é isso, e a Cycor está focada em impacto social e trazer essas tecnologias mais para próximo da população, né? Principalmente Show. a Que população bacana. de baixa Então, renda. como vocês puderam perceber, né, o nosso painel é bem diverso e a gente quis realmente trazer essa diversidade, né, de contextos e de aplicações do D2C para essa discussão, justamente para a gente ter uma visualização, né, e uma contextualização de tudo isso que está acontecendo em diferentes áreas. Vou falar com a Michele agora. Michele, a gente às vezes olha, né, e traz uma visão do D2C para indústrias mais tradicionais, né? A camisaria, como a gente tem aqui o caso do Giovanni, a gente consegue conectar. Mas isso também se aplica a tecnologias que são mais complexas que a Cycor, né, por exemplo, desenvolve. E como por exemplo, né, o exoesqueleto que você mencionou, eu queria que você contasse um pouco para a gente desse projeto do exoesqueleto, como é que isso surgiu e como é que é esse processo. E como é que é essa sua visão da relação de desenvolver produtos complexos e isso chegar na casa das pessoas? Como que você vê essa relação? Tá. Bom, sobre o surgimento do Exxon, ele surgiu porque na época que a minha esposa teve um câncer ósseo, o câncer dela foi na perna esquerda. E aí ela acabou tendo amputação da perna esquerda em agosto de 2009. E ela tinha um pouco de dificuldade com a adaptação da prótese de perna, e eu comecei a observar que outras pessoas lá na fisioterapia tinham a mesma dificuldade. E aí eu tinha primeiro criado um joelho eletrônico para encaixar na prótese dela, não fiquei muito satisfeita com aquilo, e resolvi criar um equipamento, porque ela ficava com as pernas muito fracas por causa da quimioterapia, né? Então, de um lado ela não tinha perna, do outro lado ela tinha perna muito fraca. Então, eu primeiro criei um exoesqueleto que fazia com que a perna muito fraca, né, já por causa do organismo ali fragilizado, tivesse uma facilitação do movimento e do outro lado substituísse a área que não tinha mais. Então, esse exoesqueleto, ele saiu primeiro híbrido, então, de um lado, ele ocupava o espaço, né, que não tinha mais a perna, e do outro lado, ele dava suporte para outra. Depois que ela faleceu, eu comecei a observar que esse equipamento podia servir para várias pessoas, que tivessem tanto idosos, tetraplégicos, paraplégicos, e aí resolvi me engajar mais no refinamento dessa tecnologia. Então eu levei alguns anos para refinar melhor ela, e hoje ela consegue, a tecnologia é feita para pegar o corpo inteiro, na verdade, então a gente lançou de membros inferiores, mas é para o corpo todo. O de membros inferiores, ele atende a paraplegia total e a tetraplegia parcial, e o que pega também membro superior, ele pega também a tetraplegia total. Então é o primeiro equipamento que existe no mundo que consegue atuar, né, fazer um tetraplégico levantar, andar e sentar. Essa relação com o consumidor já fez parte lá durante a modelagem do plano de negócios, porque quando a gente está falando, seja de B2C, B2G, né, ou B2B, a gente está falando de pessoas. Então, você está falando do consumidor, porque aquela pessoa que está no departamento comercial, ele é um consumidor, porque é ele que vai aprovar ou não a compra. Ele precisa ter as informações
que atendem a necessidade dele. Aí, na outra ponta, você tem que atender a necessidade do cliente. E aí, você também tem que atender a necessidade da empresa. Como a Cycor conversa com tanto consumidores, quanto empresas, indústrias e com o governo, então, o plano de negócios da Cycor começa a conversar com todos, foi necessário que tanto o processo de desenvolvimento da tecnologia, como o processo de colocação no mercado, passasse por eles para validar. Então, a gente começou com acesso, primeiro, ao consumidor, para entender como as tecnologias que a gente estava desenvolvendo beneficiariam o consumidor, porque muitas vezes você fala assim, um exoesqueleto é um equipamento que tem que ficar fácil para o cara, né? Ele tem que só vestir, apertar um botão e sair funcionando. Aquilo não pode ser complexo, né? Prótese de mão também, a eletrônica, né, que integra seres vivos a máquinas, também tem que ser super simples. Então, eu conversei muito com a indústria para saber como para a indústria isso a utilização ficaria de uma forma mais simplificada. E aí, essa conexão toda foi feita com as ferramentas que são utilizadas em marketing e também em consulta comercial, para que a gente conseguisse conversar sempre visando o ser humano que está lá na outra ponta, seja ele o cliente final ou seja ele o departamento comercial de algum setor. Então, isso já fez ali, e acredito que as empresas vão cada vez mais tomar cuidado em funcionar dessa forma. E aí, por isso que quando veio aí a questão da pandemia, para a Cycor foi fácil, né, direcionar e ali conseguir se reposicionar no mercado e manter o giro. Então, a gente licenciou a mão e o Exxon, então antecipou um licenciamento que era para acontecer em 2022, antecipou para 2020, porque a gente já sabia o que o consumidor queria. E hoje a gente tem um contato muito maior com o consumidor pela plataforma de e-mail, porque o consumidor, no nosso caso, é um consumidor que está muito vulnerável. Ele já passou por fisioterapeuta que prometeu que ele ia voltar a andar, ele já passou por empresa que prometeu que ele ia voltar a andar. Então, ele é um consumidor que está muito vulnerável e fica muito preocupado em como ele vai ser atendido durante o processo de venda e no pós-venda. Então, a Cycor, ela ficou construída dessa forma, e hoje a gente ainda tem esse hábito de, o consumidor manda o e-mail, ali a gente responde, tira todas as dúvidas, às vezes manda um videozinho para ter certeza de que com aquela lesão que ele tem, ele pode ser atendido pelo equipamento. A gente vê o vídeo com todo carinho, olha, recomenda que seja, né, o fisioterapeuta que dê esse aval, né, o fisioterapeuta dele, mas ainda assim a pessoa fica insegura mesmo com o fisioterapeuta liberando. Então, a gente faz esse processo muito próximo do cliente, porque o cliente é um ser humano, ele não pode ser tratado como um número, né, ele tem que ser tratado porque para a gente é uma pessoa que muitas vezes é estranha, mas esse ser humano é a mãe de alguém, é o pai de alguém, é o amor de alguém, né, então a gente acaba tratando essa pessoa dessa forma. Que show, essa é uma visão muito importante, né, que as empresas estão buscando e estão construindo, mas é essencial, né, entender que por trás de cada relação comercial existe uma pessoa e que a gente precisa pensar, né, nessas relações. E eu queria conversar com a Michelle de novo para trazer esse ponto, né, das tecnologias complexas, porque eu acho que a Cycor trabalha com um ponto bem importante, né, que você trouxe para a gente na sua apresentação, Michelle, que é essa integração, né, entre os seres vivos e máquinas, né? É um negócio que a gente fica imaginando que parece um negócio que é de filme ainda, que a gente é ficção científica, mas isso já está sendo desenvolvido de fato e está sendo desenvolvido aqui no Brasil, né, por empresas aqui no Brasil. Como que você vê isso no dia a dia das pessoas, no que você vem pesquisando, que você vem estudando, que você vem desenvolvendo, né? Como que você enxerga que as pessoas vão lidar com esse tipo de tecnologia, né, integração robótica com o nosso corpo? E como que também tem esse lado social, né, da Cycor, que você trabalha, como que você faz isso? Entrou um alarme de vocês mesmos no meu celular aqui, da agenda.
Peço desculpas pelo barulho. Tranquilo. Bem, a gente já tem integração entre seres vivos e máquinas há muito tempo. O celular já é a prova disso, né? A única coisa que não caiu a ficha das pessoas, que quando a gente está com o celular, ou quando está ali conversando com uma Cortana da vida no Windows, a gente já está integrado, né? Essa integração, ela vem acontecendo, ela vem sendo silenciosa, as pessoas só não estão percebendo. Agora, o que as pessoas estão vendo mais é o início de uma divulgação maior sobre isso, né? Então, a gente vê aí com a entrada sejam de exoesqueletos, sejam dos implantes de eletroestimuladores profundos, né, que é para tratamento de Parkinson, Alzheimer e alguns tipos de fobias. Então, agora a gente está tendo uma consciência maior disso, mas isso já vinha acontecendo conosco, já estava acontecendo. E essa questão agora da pandemia, ela favoreceu para as pessoas aceitarem essa realidade. Então, o Brasil estava muito atrasado nessa comunicação digital em relação a muitos outros países. Então, o Brasil agora ele já está começando, né, a acordar para a utilização dessas ferramentas, inclusive a utilização do home office, que em muitos países é super comum. Muitas empresas grandes contratam home office. Mas a gente daí precisa também olhar um outro lado desse cenário, que é o cuidado que a gente tem que ter com a saúde da galera durante esse processo, porque assim, a gente sempre teve foi ali colocado para a gente uma ideia de que as máquinas vão substituir as pessoas, né? E na realidade, o entendimento não é que a máquina vai substituir as pessoas. Hoje, a inteligência artificial, por exemplo, ela traz a possibilidade de você cuidar de uma linha de produção, mesmo sem você estar nessa linha de produção. Então, a gente vai cada vez mais caminhar para isso, e é importante esses debates que a gente tem para as pessoas poderem entender que a ideia da tecnologia não é tirar os empregos, é simplesmente permitir que a pessoa trabalhe de um parque, né? Ela vai com a família fazer um piquenique e ela pode estar cuidando do ambiente dela de trabalho a partir dali, seja da indústria, seja de uma linha de produção que está já toda automatizada com robôs. Então, entender que essa ideia da integração entre seres vivos e máquinas, ela passa por um processo tanto de elementos externos, como os que a gente tem hoje, que são vários gadgets que a gente tem, que possibilitam isso, quanto em tecnologias integrativas de uso físico, né, que é as que você vai poder incorporar, como hoje a gente tem os smartwatches, né, que dão para a gente aí a possibilidade da gente coletar o batimento cardíaco. Isso já é uma integração entre um ser vivo e uma máquina, né? Então, como eu sempre digo para as pessoas, gente, integração entre seres vivos e máquinas está acontecendo há muito tempo e está todo mundo com medo de uma rebelião das máquinas, mas a gente não vai chegar nesse ponto, porque na programação existem o Camanete, que deve também, né, concordar com isso, né, que a gente ali na programação toma alguns cuidados, então não é assim, você vai dar uma inteligência a ponto da máquina ir lá e matar toda a raça humana e substituir, né, mas é a possibilidade de a gente criar sistemas híbridos, como, por exemplo, a gente criou uma prótese de mão implantável, que agora a gente definiu os pinos para implantar. A gente vai para o projeto agora para usinar esses pinos em titânio. A ideia era que esse ano a gente fizesse o primeiro implante, deu uma atrasada aí por conta do Covid, mas o primeiro semestre de 2021 a gente já entra com a primeira mão implantável, e isso possibilita, essa integração possibilita que a própria indústria também consiga fazer um processo de estar desenvolvendo outros equipamentos que funcionem, por exemplo, no caso dessa mão, o plug que é instalado, a mão pode ser trocada. O plug que é instalado no corpo fica fixo. Então, se um outro fabricante, né, a gente pega aí um que seja hoje um concorrente da Cycor,
fabrica uma mão dessa, tranquilo. Ele pode fabricar, o cliente pode ir lá escolher a mão de qual empresa que ele quer e encaixar, né? Então, esse processo é um processo que facilita muito. Hoje, por exemplo, a Sycor vende os equipamentos diretamente ali pela internet, o cliente faz a jornada dele, faz a aquisição dele, aquilo chega na casa, né? E fazer esse tipo de coisa também está relacionado com a integração entre seres vivos e máquinas, porque daí você tem lá o chatbot ajudando um pouquinho, você tem o próprio sistema, né, de fechamento da venda auxiliando também um pouco. Então, essa integração a gente já vem experimentando. Maior prova disso está aí o nosso Instagram, o nosso Facebook, que é super integração entre um ser vivo e uma máquina, e é agora que a gente vai começar a ter esse clique aí de consciência sobre isso. Show, que bacana. É tão legal escutar, né, que a tecnologia vai possibilitar, né, a melhora da qualidade de vida de muitas pessoas, né, e tem muita gente que olha justamente, né, com esse olhar meio amedrontado, assustado, né, mas a gente sabe que, na verdade, ela vai vir para somar. Sim, só fazer uma observação, Odair, claro. Deixa eu só fazer uma observação disso que você falou, desculpa te cortar, mas é que assim, não. A indústria cinematográfica trouxe esse entendimento, né? Você pega lá o Exterminador do Futuro e tal. Mas a função até da indústria cinematográfica era preparar a gente para aceitar melhor a entrada de tecnologias mais inteligentes. Né? E daí, claro que para manter a atenção na tela, tem que colocar ali, dar uma dramatizada. Mas é um processo que é natural nosso, a gente está caminhando para isso aí. E a gente já tem isso, o implante coclear também é uma prova disso, né, para pessoas com deficiência auditiva. Então, pode todo mundo ficar tranquilo que não vai ter uma rebelião das máquinas. Show, legal. Pessoal, o nosso tempo está terminando, mas eu quero aqui rapidinho, né, 1 minutinho de cada um de vocês, que vocês trouxessem uma visão bem rápida, assim, de como as startups vão estar inseridas e vão ajudar nesse processo do D2C, cada um no contexto de vocês, né? Se vocês pudessem trazer assim bem rapidinho, em 1 minutinho, para a gente finalizar o nosso painel, e também se já quiserem se despedir, fiquem à vontade também para já fazerem isso nesse momentinho final. Podemos começar com você, Camané? Sim, lógico. As startups vieram para fazer uma grande transformação e dar agilidade que as grandes empresas muitas vezes não têm, são grandes transatlânticos e tal, e as startups têm essa agilidade, e isso eu acho que é o ponto mais sinérgico entre startup e as grandes empresas dentro do mercado. Então, acho que é a grande contribuição, e eu queria só comentar, assim, a gente está num momento único nesse país. A gente está com taxa de juros a menor que já teve, isso faz com que todo o dinheiro vá para a economia real, e estamos num momento que, querendo ou não, todo mundo está mudando alguma coisa na vida. E é nessas horas que a gente observa na humanidade as grandes viradas de chave. Então, eu queria falar aqui, quem tem um plano de negócio, vai para a rua, quando puder ir para a rua, né? Corre atrás de investimento e vai atrás, porque esse momento é único e não pode perder. Tá? Obrigado pelo convite, estou à disposição. Obrigado pela aula aqui, da Giovanni, Marcelo, Michele, eu nem sabia que existia toda essa tecnologia. Obrigado pela aula aqui e pelo carinho que vocês demonstraram em atender diretamente os clientes. Show, muito obrigado, Camané, é um prazer contar com você aqui no nosso painel. Giovanni, por favor. Então, eu percebi, assim, nas falas, tanto Camané, Marcelão, Michele, todo mundo aqui falando muito nítido, o consumidor, né, a ponta. O nosso papel como startup, como empresa, é atender às necessidades e desejos dos consumidores. Então, quanto melhor, quanto a gente conseguir mais se colocar, ter essa empatia, se colocar no lugar, lá na ponta, é bem provável que a gente tenha um negócio que dê cada vez mais certo. Então, a dica que eu daria, assim, se coloquem no lugar do cliente, lá da ponta, atender necessidades e desejos do pessoal da ponta. Eu sou um cara muito inquieto, então,
Eu fico agoniado quando a gente se põe no lugar, vai comprar um negócio na internet, tem que receber rastreio, tem que ficar, a empresa tem que se comunicar contigo, então existe toda essa dinâmica que é bem bacana e a gente tem que observar com bastante atenção, lá na ponta. Obrigado por todo mundo, muita coisa nova, obrigado pelo convite aí, obrigado a todo mundo. Obrigado, Giovanni, eu que agradeço. Marcelo. Vamos lá, eu tenho um olhar bem semelhante, né, e quando tu olha a necessidade, primeiro, tu como startup tem que chegar naquela empresa da indústria lá que quer ter uma comunicação direta com o consumidor e ver assim, cara, quais são as tuas dores? Aí ele vai dizer quais são as dores dele, só que as dores que ele vai te dizer são as dores que ele sabe que o consumidor tem, então é uma ponte, né? Então a ideia é que ele venha atrás da tua solução para resolver o problema que o consumidor tem e tu, na verdade, precisa resolver o problema dele, né? Então eu estava até... a gente trabalha muito com integrações de CRMs aqui e eu fiz uma pesquisa há um tempo atrás que eu fui procurar quais são os CRMs hoje que existem no mercado que se posicionam muito forte na indústria. A gente tem vários parceiros do varejo, vários parceiros de imóveis, CRMs focados. Eu encontrei um CRM que se posiciona muito forte vendendo para a indústria no mercado. Esse é o objetivo deles, cara, nichado na indústria. Então, quem está ouvindo aí, os startupeiros de plantão aí, por favor, façam um CRM focado na indústria. Ajudem esses caras a se comunicarem melhor, a estruturarem o processo comercial, a fazer... com que a comunicação, ajudar o vendedor a vender mais, essa comunicação chegue lá para o consumidor final, ajudar os vendedores da indústria aí a conseguirem se comunicar com o B2C. E usei o exemplo da Olist antes, acho que é uma baita ideia, e acho que não existe uma Olist focada só na indústria daqui a pouco, né? Então, vamos ajudar esses caras da indústria a ter um marketplace, cara, não vamos ajudar eles só a contratar uma agência para criar um marketplace, mas sim a ter uma base sólida onde eles conectam e já vem resultado e tudo vai acontecer. Daqui a pouco ideias a respeito de logística também, né? Se deixar eu falo um monte de coisa, mas eu tenho um minuto só. Show. Então, agradeço demais o convite aí, foi um prazer. Conheci o Giovanni e o Camané agora, a Michelle eu já era fã dela. Chorei vendo o teu vídeo no Shark Tank. Me arrepiei todo aqui. Parabéns pela tua história. Sou teu fã mesmo. Obrigadão, pessoal. Show. Obrigado, Marcelão. Pessoal, 2 dicas de ouro aí, fantásticas que o Marcelo deu para quem quer empreender. Agora estudar e entender um pouco melhor esses problemas aí, quem sabe podem nascer 2 ótimas soluções aqui que foram discutidas. Michele, por favor, suas considerações finais. Obrigada, Marcelo. Obrigada mesmo. Foi muito bom ouvir isso, é bastante motivador. Eu uso uma analogia, eu gosto de falar com as pessoas de uma forma assim, bem mais simplificada, que é assim, a startup é um nativo que aprendeu a falar um outro idioma e que, por ter aprendido a falar um outro idioma, consegue se comunicar com aquele do outro país e com a pessoa do seu próprio país. Então, o empreendedor, ele é, ao mesmo tempo que ele é um cliente, que ele é um consumidor, e ele vem dessa raiz como consumidor, ele consegue se comunicar com a indústria, e aí o cliente se sente mais à vontade em falar com o empreendedor sobre a dor dele e passar isso para a indústria. Né? O empreendedor, ele tem essa facilidade maior, porque muitas vezes o consumidor tem medo de falar com a indústria, e é uma boa ponte essa que o empreendedor faz. Então, eu dou até uma dica para as grandes empresas, apostem mais nos empreendedores, puxem mais os empreendedores. A gente está fazendo agora, por exemplo, um projeto com a BRF, que resolve um problema da BRF, que é um problema que impacta diretamente na linha de produção, e que impacta diretamente numa dificuldade do trabalhador ali da linha de produção. Né? Então, o que aconteceu? A BRF chegou com uma questão e a Sycor resolveu. E é isso que uma startup faz. Ela consegue falar tanto com o funcionário quanto com o diretor da empresa, ver a necessidade e a dificuldade da empresa, ver também a necessidade e a dificuldade do funcionário,
junta aquilo e consegue fazer com que isso pegue esses ingredientes e transforma num bolo. E isso é bem bom. Então, apostem mais nas startups, apostem mais nos empreendedores, porque é o pessoal que vai ajudar agora a grande indústria a conseguir até mesmo crescer, porque de agora para frente a gente tem uma falsa ilusão de que daqui a pouco tudo normaliza, mas não normaliza. A gente mudou e as pessoas mudaram e agora as pessoas vão querer que essa mudança permaneça, né? E obrigada pela oportunidade de estar aqui falando com vocês, obrigada mesmo pelo carinho, pelo convite. Foi um prazer conhecer vocês. É uma honra para mim estar entre vocês aqui conversando. E o que puder auxiliar vocês também, contem comigo, contem com a Saicor. Não dá para a gente ajudar no CRM, tá, Marcelo? Mas a gente ajuda a divulgar a necessidade, quem sabe alguém consiga. Legal, show. Obrigada, pessoal, obrigadão. Pessoal, eu quero agradecer imensamente, né, todas as contribuições que vocês trouxeram aqui, os aprendizados que realmente vocês trouxeram, as experiências e as dicas. Acho que saciou muito a curiosidade e trouxe muito conhecimento para todo mundo. Quero agradecer, em nome da Associação Brasileira de Startups, por terem aceito o convite de estarem aqui, né, nesse painel. E aceito também, quero agradecer à Associação Brasileira de Startups por ter feito um convite para participar, né, tanto a minha comunidade como várias outras comunidades, e do pessoal, né, do meu squad, novamente, que esteve lá junto, ajudando a organizar convite, mentor, perguntas, e obrigado aí, Alex, Kleber, Jéssica e Iago. E agora eu quero chamar de volta, né, a Carly aqui para fazer a nossa intermediação para o próximo painel. Então, pessoal, não saiam, né, vamos ter o nosso próximo painel e aí vamos discutir o futuro do varejo. Show de bola! Obrigada, querida Dair, te abraço daqui, meu Deus, parabéns em mediar um painel só com feras, cada um uma vivência, Camané, filhota do lado aí, que legal! Então, a todos, assim, foi um aprendizado esse encontro. Michele, muito interessante tua fala, entender como é que começou o teu empreendimento. Marcelo e Giovanni trouxeram riqueza também para o nosso encontro. Camané, da mesma forma, estava falando com a Gabriela aqui. Uau, Camané! Então, assim, muito obrigada a todos. Direct to Consumer é um tema super próspero, deu para identificar várias oportunidades, né? Então, muito obrigada a todos. E quero dizer que para o nosso próximo painel, nós antes vamos rodar a vinheta. Bora lá, Scarlett?